Oi gente, o meu nome é Igor e você está no canal Codando. Hoje venho trazer para vocês 6 erros que fazem você parecer um completo iniciante em programação. São erros típicos de quem acabou de sair da faculdade e está começando a trabalhar agora, não tem tanta experiência com boas práticas do mercado. Então eu vou mostrar exemplos de códigos aqui na prática e vou mostrar como você pode evitar esses erros. Para esse vídeo, eu vou utilizar a linguagem de programação C# da Microsoft, mas os conceitos que eu vou apresentar aqui servem para qualquer linguagem. Então, se você programa em Java, em TypeScript ou qualquer outra linguagem, certamente você vai aproveitar muita coisa daqui. Programação sem enrolação? Bora pro vídeo! Então vamos direto para o código. Conforme eu havia mencionado, tenho aqui os 6 erros, o código dos 6 erros e a solução para eles. Essa aqui é a classe que nós vamos usar como exemplo, que é a classe pessoa, que tem nome, idade, sexo e categoria. Vamos direto para o primeiro erro. O primeiro erro da nossa lista é códigos completamente desnecessários. Temos um método aqui, maior de idade, que ele verifica se uma pessoa é maior de idade. Então, se ela for maior do que 18 anos, eu retorno true, se não, eu retorno false. O outro exemplo que eu tenho aqui é deve ter certificado de reservista. Então eu tenho uma variável aqui, ter certificado, que caso essa pessoa seja do sexo feminino, eu seto ela para false, ou caso ela seja menor de 18 anos, eu também seto ela para false e faço o retorno disso. Reparem que aqui eu tenho um monte de código desnecessário. Vamos ver a solução para isso. A função maior de idade ela é bem simples. Basta você apenas retornar pessoa.idade maior do que 18. Não tem a necessidade de fazer esses if e else aqui. If maior do que 18, return true. Isso aqui é um código completamente desnecessário. E no outro exemplo, deve ter certificado de reservista. Também eu não preciso fazer aquele monte de if, else, se for feminino ou se true, basta eu retornar. A pessoa tem que ser do sexo masculino e ter idade maior ou igual a 18 anos. Então esse é o primeiro erro. Quando estamos começando na programação, muitas vezes nós não sabemos simplificar as coisas. Escrevemos código demais, acabamos escrevendo conforme a gente pensa, não de uma forma otimizada. Agora vamos para o nosso segundo erro, que é repetição de código. As pessoas, quando estão começando a programar, geralmente elas não têm essa visão de como reutilizar o código e acabam muitas vezes escrevendo 2 vezes, duplicando coisas, como nesse nosso exemplo aqui. Tenho esse método que, se a pessoa for maior de idade, ele primeiro verifica se o nome não está nulo, e se não tiver nulo, ele imprime o nome da pessoa. Esse console.writeLine ele vai escrever no console uma mensagem, apenas exibir uma mensagem, tipo um console.log no JavaScript, por exemplo. E aqui ele exibe o nome dizendo que é maior de idade. E se o nome não tiver preenchido, ele retorna um nome inválido. Esse aqui seria o código. Mas repara aqui que temos um código repetido. O que acontece no if e no else é praticamente a mesma coisa. Isso também é um comportamento que a gente vê muito em quem está começando a programar e não tem tanta experiência. Acaba copiando um código, colando em outro lugar e não tem essa mentalidade de reaproveitar. E por que isso aqui é ruim? Porque primeiro que eu estou escrevendo mais código, e segundo, se eu precisar realizar manutenção em uma parte específica aqui, eu vou ter que alterar 2 vezes. Então, por exemplo, se eu precisar editar um texto aqui do nome, eu vou ter que editar esse texto aqui também. E isso não é legal. Agora vamos para a resolução dele. Bastaria eu primeiro fazer apenas uma verificação se o nome é diferente de nulo. E aqui eu posso usar um ternário. Se você ainda não está familiarizado com isso, pesquisa no Google ternário programação que você vai encontrar mais informações. Que eu verifico se ele é maior de idade. Se for maior de idade, eu pego essa mensagem. Se não for, eu pego essa mensagem. E aqui eu dou um console.writeLine com o nome da pessoa mais o texto final. Reparem que aqui eu só uso 2 vezes o console.writeLine e só uso também o método de verificação somente uma vez. Agora vamos para o nosso terceiro erro, que ele é muito comum em pessoas que não têm experiência em projetos grandes, que
trabalharam muitas vezes só em projetos pessoais ou menores, em que não tem code review, onde não tem pessoas revisando o código, que é a organização. Justamente a falta de organização do código. Reparem aqui que o código está bem bagunçado. Tem algumas diretivas, né, que são importações de uso, que estão aqui em cima, fora do namespace, outras que estão dentro, linhas aqui em branco. Temos esse retorno aqui que está meio quebrado aqui. Um outro exemplo também é o retorno boolean. Aqui está boolean com a classe e aqui já está o bool minúsculo direto. Ó, linhas aqui em branco. Outro exemplo é o uso do interpolation, né? A interpolação de string, que aqui eu estou usando a interpolação e aqui eu estou concatenando a string. Linhas aqui no fundo. Então aqui nós temos nesse exemplo diversas coisas desorganizadas no código. Espaços vazios, falta de padrão, utilizando um código mal indentado, um código onde tem linhas juntas e depois linhas separadas. Esse else aqui, por exemplo, está sem as chaves. Vamos ver como que isso ficaria na forma resolvida. Eu tenho que encontrar um padrão para utilizar, eu tenho que deixar meu código organizado. Nesse exemplo, eu estou usando as diretivas dentro do namespace. O código aqui, ó, as linhas estão todas juntas, estão sem linhas vazias. É extremamente importante deixar o código organizado. Agora, partindo para o quarto erro, está relacionado à nomenclatura. As pessoas que não têm tanta experiência têm a mania de não prestar atenção na nomenclatura. Então, alguns nomes de alguns métodos podem não ter um padrão, que é Camel Case ou Pascal Case correto, como esse exemplo aqui. Deve ter certificado. Aqui não está com o C maiúsculo correto. Reparem que o pessoa aqui está escrito pessoa no nome do parâmetro. Já aqui está escrito page. O nome desse método está abreviado. A nomenclatura desse método aqui já está tudo maiúsculo. Claro que aqui é um exemplo extremo, né, onde eu deixei com uma nomenclatura horrível, mas é comum isso acontecer. As pessoas não têm um padrão de nomenclatura, não seguir uma ordem. Como esse próprio exemplo aqui, a mesma variável com o mesmo nome. Aqui se chama pessoa com P maiúsculo, aqui se chama pes e aqui é pessoa com P minúsculo. É muito importante de organizar seu projeto e deixar a nomenclatura das variáveis, das classes, dos métodos seguindo os padrões definidos. Agora vamos para o quinto erro. O quinto erro é a falta de conhecimento dos recursos. Por exemplo, esse método aqui, ele retorna a maior idade. A princípio não tem nada de errado com ele. Ele recebe uma lista, né, de pessoas como parâmetro e ele faz um for que varre essa lista e retorna simplesmente a maior idade da lista. Ou seja, ele vai varrer a lista de pessoas e retornar a pessoa que tiver a maior idade. Reparem que eu tive que escrever bastante código para resolver isso daqui. E aí que entra a falta de conhecimento. Por exemplo, uma simples pesquisa no Google como Get Highest Number of a List in C#, que é obter o maior número numa lista em C#, já me traz esse retorno aqui. Que aqui eu consigo ver qual é a melhor forma de eu implementar isso. Eu tenho justamente o método de extensão max, que está presente no link, no framework link. Então, nós devemos sempre buscar ter conhecimento dos frameworks, das ferramentas que a gente trabalha. Se você programa em uma linguagem, procure conhecer quais são os frameworks disponíveis, as bibliotecas, o que vai facilitar a sua vida no desenvolvimento. Pesquise na internet, busque como é a melhor maneira de se fazer algo, busque opiniões de outras pessoas. Agora vamos para ver como seria a solução disso, como que é extremamente simples. Bastava eu usar um max.idade, que ele já iria automaticamente retornar a maior idade. E o sexto e último erro é pensar que você está na faculdade. Eu tenho um exemplo aqui de uma pilha. Na faculdade, principalmente em matérias como estrutura de dados, a gente vê muito exemplos de, por exemplo, como montar uma pilha, uma lista encadeada.
ou em matérias de algoritmo a gente aprende a fazer um for dentro de um for, que vai correr uma matriz, algo assim. Contudo, no mundo real, os trabalhos às vezes são um pouco diferentes do que a gente vê na faculdade. Eu tenho um amigo que ele uma vez implementou um código que era uma coisa bem simples, mas ele queria demonstrar conhecimento, ele tinha acabado de fazer estrutura de dados com um professor que ele admirava e ele resolveu montar uma pilha que armazenava uns valores e depois retirava e fazia uma lógica lá, ficou um código gigante e na hora só o que precisava era uma variável para armazenar alguns valores e fazer uma busca ali nele bem simples. Uma pessoa revisou esse código dele e deu feedback para ele, ó, isso aqui está muito complexo, você fez uma complexidade muito grande aqui. E ele chegou e falou para mim, poxa, o cliente que estava abafando, o cliente que estava fazendo algo super legal, acabou que eu estava adicionando complexidade demais. Então, você tem que sempre optar pelo simples. O simples, mais confiável, mais seguro e mais otimizado. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Foram 6 erros que as pessoas que estão começando na área de programação geralmente cometem. E se gostaram do vídeo, deixa o like, deixa algum comentário e valeu!